Olá, boa noite a todos. Aqui é o professor Luciano, do Instituto de Ensino Teológico Logos. Eu estou fazendo transmissão aqui pelo Facebook porque o YouTuber deve ter visto que eu estou combatendo o comunismo e as filosofias dominantes do pós-modernismo e por isso provavelmente o YouTube me bloqueou por um tempo, porque eu geralmente faço as transmissões via YouTube, tá? Ao vivo. E hoje, por essa situação, estou transmitindo pelo Facebook, mas esse vídeo vai ficar no canal também. Depois eu vou baixar e vou passar para o canal. Eu só quero ter certeza se o áudio está chegando às pessoas que encontraram essa live, tá? Ou as que vão chegar. Me dizem se está tudo ok, se o áudio está bom, se vocês estão me ouvindo, tá certo? Para eu ter um retorno aqui, tá? Porque decidi fazer pelo Facebook por conta de que o YouTube não está me permitindo fazer a transmissão ao vivo do nosso estudo. No canal também. Eu acho que está pegando normal, né? Pronto, então vou continuar. E qualquer dúvida que esteja dando errado no áudio, vocês me comunicam aí, escrevam aí, participem, tá? Porque aqui é professor Luciano do canal de teologia, nós mudamos, na verdade, era o canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. Aí nós decidimos criar um projeto em estabelecer um instituto de ensino teológico Logos. E nesse projeto decidimos modificar o nome do canal, tá? Para o canal Refúgio Teológico, tá? Então, por meio do canal Refúgio Teológico, nós estamos fazendo esse trabalho que é o curso, a divulgação do curso de apologética cristã. Ontem nós falamos bastante coisa sobre apologética. Vimos muita coisa, tá? Sobre a questão pedagógica, a questão didática, tudo isso e muito mais. Hoje nós vamos ver algo a respeito. Nós dividimos o curso de filosofia cristã em 6 módulos. Desses módulos, nós estamos escolhendo alguns módulos para expor e discorrer a respeito desse conteúdo, para que vocês venham a conhecer esse projeto e a se inscrever, a se matricular no nosso instituto. Então, faz parte do módulo 5, onde nós vamos falar sobre a filosofia do pós-modernismo, o perigo que está entrando dentro das igrejas, tá? Não está simplesmente fora, que já é um problema, já é um grave problema, tá? Eu estou vendo aqui 2 telas, porque eu estou utilizando aqui uma tela de transmissão, então estou vendo aqui se alguém está entrando, entendeu? E verificando aqui, tá certo? Bem, então, essas são algumas explicações, tá? Para poder iniciar o nosso trabalho nessa noite. E quero lembrar vocês que amanhã vamos também trabalhar um outro curso chamado o curso de Demonologia e Satanologia e Estudos sobre os Anjos, tá? Amanhã, se o YouTube não funcionar, nós vamos trabalhar aqui no Facebook também. E se o Facebook não pegar, nós vamos transmitir pelo Instagram, tá? Mas não deixamos de trabalhar, tá bom? Então, se puder aí, compartilhe nosso canal, compartilhe aí as informações, tá certo? Então, vamos começar hoje, tá certo? Então, seja bem-vindo ao Refúgio Teológico, que é o novo nome do nosso canal, tá? É um texto, é uma ideia que se baseou no nosso projeto do Instituto de Ensino Teológico Logos e que, ao refletir a respeito do Salmo 91, verso de número 2, que diz assim: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e minha fortaleza, e o meu Deus em que confio. Então, o nosso canal tem essa visão, tá? Que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, tá? Então seja muito bem-vindo ao Refúgio Teológico, tá certo? Então vai compartilhando aí, tá certo? Vai deixando o seu like,
Se inscreva aí no nosso canal, no nosso instituto. Venha conhecer nosso projeto, tá? Então, pois bem, a aula de hoje é sobre o módulo 5, como já temos, assim, conversado com vocês. E nesse módulo 5, trata-se sobre a filosofia dominante no pós-modernismo ou na sociedade pós-cristã, uma sociedade que ela é hedonista, egoísta e com alguns tipos de necessidades anticristãs. Então ela é totalmente contrária à cosmovisão bíblica e cristã. Quero primeiramente destacar, acima de tudo, o trecho do livro Heresias e Modismo, uma análise crítica da sutileza de Satanás. Deixa eu mostrar aqui para vocês o livro. São alguns dos livros, tá? Que nós usamos como bibliografia básica para o nosso PDF. Se você quiser adquirir o nosso PDF, que é do curso, você se matricula para a sua matrícula, paga apenas uma taxa única de inscrição, entre em contato. Esses aqui são um dos livros que nós utilizamos para o curso. Temos esse aqui, ó, O Ateísmo, tá muito bom, de William Salles. Temos também outro livro que nós utilizamos, de Cyrus Daniel, A Sedução das Novas Teologias. Esses e muitos outros livros que a gente está usando para aí, de certa forma, fazer apologética, porque justamente é isso, apologética é isso, é compreender o pensamento X e através da lógica, tá, estabelecer a refutação. E vamos ver algo muito interessante sobre isso, que a apologética cristã ela é tão verídica e confiável que em alguns aspectos, em alguns casos, as pessoas, não todas, tá, rejeitam mesmo assim as evidências, porque elas são intelectualmente desonestas, tá? Não vão por meio da razão, e sim por meio do seu ego, ou por outros problemas psicológicos, emocionais ou evolutivos. Bem, então quero destacar algo desse livro que é muito importante e que, de certa forma, traduz e reflete o nosso pensamento, tá? Desta aula e deste curso, certo? Então, diz o seguinte: o Senhor Jesus Cristo é o apologista por excelência. Defendeu a verdade revelada nas Escrituras em Marcos capítulo 7, verso 9 ao verso 13. O apóstolo Paulo considerava-se apologista. Filipenses capítulo 1, versículo 16. Judas, que é o irmão de Jesus, exorta-nos a batalhar pela fé, uma vez dada aos santos, no versículo de número 3. O conteúdo de 2 Coríntios, Gálatas e 2 de Pedro é essencialmente um tratado de apologética cristã. Inúmeras vezes encontramos nos evangelhos o Senhor, né, o Kyrios, né, o Logos divino, defendendo a verdade divina. Desde os tempos apostólicos, tá? Ser cristão significa ser apologético. Então, se você é cristão, você é apologético. Veja que interessante. Pois eles defendiam aquilo que criam. Tito capítulo 1, verso 9 ao verso de número 11. E, portanto, tarefa da igreja atual defender a genuína fé cristã, pois as seitas são as contas vencidas da igreja. Deixa eu só dar uma observação. Segundo alguns pesquisadores da heresiologia, inclusive nós temos um curso completo de heresiologia. Muito bom, tá? Quem quiser entrar no nosso curso pode ficar à vontade. E também os especialistas da apologética dizem que a cada 10 testemunhos de Jeová, cerca de 5 a 6 eram evangélicos
ou católicos. Isso é é uma decepção muito grande, tá? Isso é muito triste. Talvez não para as pessoas que estão no seu reino físico, né? Mas para as pessoas que têm compromisso com o evangelho, com a vida do próximo, isso é muito triste. São almas que se perderam e nós precisamos, por meio da apologética, de uma boa exegese, de uma boa metodologia, de uma boa ideia e ensino de heresiologia, para que venhamos conseguir trazer essas pessoas de volta e ao mesmo tempo evangelizar, tá certo? Então isso é muito triste, saber desse caso, que muitas pessoas se tornaram testemunhas de Jeová ou iram para outras denominações heréticas, né? Por conta de algum problema, tá? Bom, positivo ou negativo, eles saíram, tá certo? Voltando aqui ao texto, quando combatemos as seitas, estamos também evangelizando. Além de defender o rebanho dos lobos cruéis, Atos capítulo 20, verso 29, são criaturas que precisam conhecer Jesus. Então, não, o ensino apologético da apologética cristã e o ensino do curso Heresiologia não visa atacar, denegrir ou humilhar a pessoa que é adepta de uma religião qualquer. Tá? Há uma pessoa que é seguidor de Hare Krishna, do espiritismo, no catolicismo, não usamos apologética, muito menos apologética é feita para debochar, colocar para trás, tá? Ridicularizar aquela pessoa, tá certo? Isso não é o papel de um acadêmico, de um teólogo, de um filósofo cristão, não é o papel do apologista. O papel do apologista é conversar, comunicar-se com o diferente e mostrar a verdade extremamente absoluta que é Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Depois dessa comunicação, caso a pessoa não deseje, não creia que Jesus é o Filho unigênito de Deus, a pessoa segue seu caminho, seu destino. E no juízo final, o Jesus, que é 100% Deus, 100% homem, vai estar aí fazendo seu julgamento, tá certo? Nosso papel é apenas apresentar Jesus de uma forma espiritual, de uma forma honesta, de uma forma organizada e sistematicamente coerente, com bons argumentos para destruir as ideias satânicas que essas pessoas, infelizmente, seguem sem ter a noção, tá? Porque eles estão cegos nesse caminho. Então, talvez alguns deles, voltando ao texto, talvez alguns deles nunca tiveram a oportunidade de ouvir a verdade da palavra de Deus, que é a Bíblia, o conjunto de 66 livros, nem mais e nem menos. Tá? Essas vítimas estão incluídas no grupo ainda não alcançado. Então, é muito interessante você sair na campanha evangelizadora no domingo, no sábado ou um dia qualquer e pregar para um bêbado, pregar para uma prostituta, para uma pessoa que não tem argumentação espiritual. É muito fácil você utilizar a Bíblia, como fazem as igrejas neopentecostais, que são seitas, e, de certa forma, bater sobre um problema emocional daquela pessoa. Aí aquela pessoa se converte àquela religião porque o seu emocional, o seu ego foi mexido. Mas não houve ação da apologética nem ação do espírito. As pessoas entraram numa via de evangelização onde qualquer outra religião do mundo faz. Então muitas vezes essa pessoa não conhece o verdadeiro evangelho e tem decepções no futuro. Não tem raízes, né? Então a apologética dentro da evangelização é essencial, porque quando eu tenho um grupo de evangelização, eles não ficam num ambiente apenas espiritual, mas no ambiente físico, porque é algo que ocorre no espírito e algo que ocorre na matéria. E o que ocorre na matéria também é importante para a evangelização.
E eu quero dizer com isso, para finalizar esse ponto dessa explicação desse texto, é que sem uma apologética, nenhum grupo de campanha evangelizadora consegue evangelizar grupos de seitas. Essas pessoas que foram tentar conversar com as pessoas, elas vão voltar ou convertidas à seita, ou vão levar, entre aspas, tapa na cara. Por quê? Vão apanhar bastante e não vão ter argumento. Porque essas pessoas não estão preparadas para essa missão. Então, a apologética ela abarca a missiologia, abarca a evangelização, abarca a teologia. Então, teologia, a apologética, de certa forma, é o coração de todas as doutrinas bíblicas. Porque se eu acredito na Trindade, eu preciso defender, eu preciso da apologética. Se eu acredito na encarnação, se eu acredito nos milagres, se eu acredito, né, eu preciso da apologética. E se eu não uso a apologética, eu não vou acreditar tanto nisso, tá? Porque eu não tenho necessidade de defender a verdade cristã. Então, é muito preocupante ver algumas pessoas não desejarem apologética, tá? Mas eu acredito que você que está aqui acompanhando o canal Refúgio Teológico é uma pessoa diferente e tem encontrado no Instituto algo diferente, tá? Porque nós nos comprometemos com as evidências, com a apologética, com o reino de Deus. Voltando ao texto, se alguém tem alguma pergunta a fazer sobre o tema, pode fazer aí, tá dentro da nossa argumentação, e a gente vai poder aí trabalhar, tá bom? Eu acredito que eu vou ter no mínimo aí uns em torno de 1 hora de live, mais ou menos, por aí. Deixa eu só me organizar aqui para ficar mais tranquilo, né? Pois bem, então, voltando aqui ao texto que a gente está começando a trabalhar, tá? O apologista, eu e você, precisa ter conhecimento acima da média daquilo que cremos e praticamos e das crenças das seitas, seus argumentos e como refutá-los à luz da palavra de Deus. Ou seja, para você ser um apologista, para você ser um teólogo ou um filósofo cristão, tá? Para você ser cristão também, é preciso se dedicar muito à palavra de Deus, tá? As ferramentas apologéticas, as ferramentas da exegese, da hermenêutica, para se manter na verdade. E assim, depois desse processo de ter toda a blindagem contra o reino das trevas, você consegue entrar no reino das trevas, assim como Jesus entrou, né, nesse mundo caído e conseguiu evangelizar e ser um apologista e defender a fé contra as demais seitas, contra as seitas daquela sua época. Assim nós conseguimos também. E também é preciso conhecer os livros, o que os pensadores das seitas fazem, tá? E ao ter a verdade conosco, não vamos ter a ideia de que esse vírus que a seita vai nos contaminar, porque a verdade nos brinda, nos transforma e combate, né? A verdade não é derrotada pela mentira. Então, nesse ponto, tá? Nesse estágio que o apologista entra, ele precisa se dedicar, se doar cada vez mais nesse processo. Então, não é algo fácil, é algo que vai exigir muito de você. Bem, no texto, voltando ao texto aqui, do livro Heresias e Modismos, tá? Estamos aqui com esse livro aqui, que estou apenas fazendo uma pequena análise explicativa de uma página apenas, tá certo? Uma página apenas, e já estamos em 20 minutos. Eu nem sequer entrei nesse outro livro. Veja aí como a apologética é extensa e profunda. E também nem sequer entrei no meu script. Tá aqui meu script, ó. Tá vendo? Isso aqui não é sonho.
Isso aqui não é sonho. Isso aqui é meu script. Nem entrei ainda. E aí? Porque a apologética é algo profundo. A gente precisa se aprofundar. Tá certo? E aí, por esse motivo, a gente não fica a mercê, né, das falsas teologias. Então, estou comentando aqui algo simples, importante desse livro aqui, de Heresias e Modismo, uma análise crítica das sutilezas de Satanás, do apologista e pastor Ezequias Soares. É isso? Soares. Tá? Então, voltando aqui, esse domínio não acontece do dia para a noite. Depende de alguns fatores, ou seja, não vai ser com essa live, tá, que você vai se tornar um apologista. Não. Infelizmente, não. Não é com uma live do curso de filosofia da religião que você vai se tornar um filósofo da religião. Ao contrário, quando você faz um curso, você está iniciando um grande e importante passo. Porque vai dar, porque o estudo dessas áreas da teologia, elas são contínuas. Tá? São contínuas. Mas quando você para um minuto, um momento do seu tempo para assistir ou fazer um curso, um estudo, você se transforma e consegue unir o útil ao agradável. Você é aquilo que Deus deseja para a sua vida, tá certo? Mas isso não é fácil, porque vai precisar de que você se comprometa cada vez mais. E como é que isso acontece? Na página 20 e 21, tá, do livro aqui que a gente está trabalhando. Estou fazendo uma leitura e pontuando alguns pontos importantes, tá certo? Então, primeiro é importante que o apologista tenha gosto pelo estudo, gosto pela pesquisa, tá? Amar estudar, se dedicar ao ensino, tá? E também tem que ter perseverança, tá? Fé, tá? Motivação, porque não é fácil você se motivar diante de uma calamidade, por exemplo, hoje. Hoje nós estamos numa calamidade epidêmica criada pelo Partido Comunista Chinês, o PCC. Mas mesmo nessa calamidade, nós estamos conseguindo voltar às escrituras e reformular muita coisa que está distante da palavra. Também tem que ter confiança no Espírito Santo, que vai conduzir a sua vida, o seu trabalho, o seu projeto. E também fazer grandes pesquisas em bons livros confiáveis, tá? E trabalhar periódicos da área acadêmica de pessoas formadas na teologia, na projética, na filosofia da religião, que tenham realmente compromisso primeiramente, com a Trindade. Se você entra num curso e as pessoas não defendem a Trindade, tá, meu amigo? Saia daí rapidamente, deixe tudo lá e vá-se embora. E depois, se você entrar num curso de filosofia, de teologia, e as pessoas não defendem a inspiração bíblica, saia, você está perdendo seu tempo. Está perdendo seu tempo. Você tem que fazer um estudo, você tem que aprender apologética, aprender teologia, aprender heresiologia com pessoas que tenham realmente compromisso com aquilo que eles defendem. Tá? E aqui o autor diz assim: informar-se sobre o que acontece no reino das seitas. Então, tudo isso faz com que você tenha um amadurecimento, uma sabedoria que lhe auxilie nessa sua caminhada que a apologética te dá. A apologética, quando você estuda a apologética, você consegue fazer evangelismo mais calmo, mais simples. Você consegue controlar a sua capacidade de pensamento, consegue não colocar o seu sentimento emocional sobre uma pergunta. Porque, por exemplo, você vai evangelizar e você não faz apologética. Aí você encontra com um ateu teórico, um ateu acadêmico, como por exemplo Richard Dawkins. É muito difícil você conversar com um homem desse, porque ele tem uma bagagem acadêmica muito grande e pesada. Então ele vai bater em você e vai deixar você envergonhado. Mas se você se prepara,
tem uma base, você é fortalecido, você tem a unção, você tem o chamado. Aí quando ele vem com a pergunta, por exemplo, por que há tanto sofrimento e o mal? Deus não faz nada? Aí você, assim, assim, assim. Cria-se três premissas e faz com que a pessoa pense. Pense na primeira premissa, pense na segunda, pense na terceira, que é a conclusão, e demonstre se está certo ou errado. Se ele disser que algo está certo ou se algo está errado, aí você faz uma quarta pergunta. De onde você tira o conceito certo e errado? Entendeu? Aí você consegue chegar ao alvo da evangelização. Do mesmo modo, são as missões. Você vai para uma comunidade distante, para um povo distante, necessita conhecer aquela cultura, a fenomenologia da religião, a filosofia da religião. Inclusive, nós temos um curso, tá, que vai começar agora, a segunda turma. Se você quiser se matricular, entre em contato com a gente, tá certo? Eu vou lhe passar o procedimento. Então, veja que é importante o estudo da apologética. E também é importante para a sua própria vida individual, pessoal, privada e particular. Isso mesmo. Porque quando nós estamos só em nosso ambiente em casa, tá? Surgem situações em que o reino espiritual no qual você está envolvido é afetado. Existem guerras espirituais. Essas guerras espirituais é preciso você estar atento para que você não venha abandonar a fé. Então a apologética nos faz acordar para esse fato e quando vir essa situação, a gente poder pegar o escudo da verdade, que é a defesa da fé, e combater o reino espiritual, o reino invisível, certo? Então, algo interessante. O que você achou? O que você está achando dessa explicação que a gente está passando para vocês? Deixe a sua pergunta, certo? A sua sugestão. Bem, agora eu vou tentar entrar aqui no meu texto. Tá? Eu vou tentar, talvez, se eu ver que vai passar mais de uma hora, eu vou tentar resumir para não ser muito cansativo, tá bom? Essa live aqui eu vou postar no meu canal, o canal Refúgio Teológico, tá? Mudou o nome. Antes era Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. Mudou para Refúgio Teológico, tá? Você pode procurar no YouTube e vai encontrar o nosso Instituto de Ensino Teológico, tá certo? Então vamos entrar aqui no meu humilde e pequeno texto, tá certo? E eu vou expor aqui o que faz parte do módulo 5, a filosofia do pós-modernismo. Qual é a filosofia? O pós-modernismo é uma filosofia, tá certo? Guarde isso. Só que nessa filosofia existem filosofias que sustentam, são o tripé ou a base. Por exemplo, uma cadeira. A cadeira tem os pés, né? Que é a base que sustenta. Então, o pós-modernismo tem a sua sustentação. E quais são essas sustentações? Antes da gente fazer a apologética, fazer a refutação contra o pós-modernismo, nós precisamos entender que existem as chamadas pressuposições, ou, nesse caso, as bases que sustentam essa situação. Bem, o curso de apologética cristã entende que o pós-modernismo é uma atitude mental e evolutiva que parte da vontade para se viver uma vida sem a pessoa de Deus, pela concepção cristã, teísta, tá certo? As pessoas no pós-modernismo vão evitar a pessoa de Deus que é demonstrado na Bíblia. A pessoa de Deus que é demonstrada na Bíblia é a Trindade. Então a filosofia do pós-modernismo evita esse conceito de Trindade. Mas segundo a revelação de Deus, a sociedade sem o temor de Deus vai para o fundo do poço. Então essa sociedade que está sendo formada, o pós-modernismo, está indo para o fundo do poço. É isso que nós estamos vendo atualmente. Aí não precisa estar aí todo autodistante demonstrando, porque todo mundo está vendo. O Salmo 53, verso 1 e o verso 2 e o verso 3
nos mostra uma sociedade anticristã, uma sociedade sem doutrina, uma sociedade sem santidade e uma sociedade que representa o desejo pelo pecado. A filosofia do pós-modernismo é uma forma de ver o mundo sem a pessoa de Deus, sem um referencial de Deus. Isso guia a mente e o coração da humanidade. A filosofia do pós-modernismo é uma filosofia deformada, pois nem Deus nem sua palavra é importante para o ser humano atualmente. A filosofia do pós-modernismo não tem a genuína sabedoria e nem a prudência de um verdadeiro sábio. Veja aí Provérbios capítulo 9, verso 10. Veja agora o que acontece quando um crente aceita a filosofia do pós-modernismo. Em Jeremias capítulo 4, verso número 22. Dá uma olhadinha aí em Jeremias capítulo 4, versículo número 22. Ele fica louco, não conhece nada, faz o mal e não faz o bem. Ele se torna um evangélico esquerdista, um evangélico marxista, um evangélico apóstata, tá? Bem, a origem da filosofia do pós-modernismo, a princípio, está no próprio Satanás. Depois, no próprio homem que quer viver uma vida sem a pessoa de Deus. Segundo os estudiosos do mundo secular, a origem do pós-modernismo vem da era moderna, onde uma visão mais material eliminou a crença no mundo espiritual. Nesse caso, a cosmovisão teísta foi eliminada das escolas, das religiões, da vida pública e política e privada. Bem, a filosofia do pós-modernismo é muito perigosa. Primeiramente, a filosofia que sustenta o pós-modernismo é o ateísmo. O ateísmo é a primeira filosofia que sustenta o pós-modernismo. Existem vários tipos de ateísmo, mas o ateísmo, como um todo, ensina que Deus não existe, ponto final. Mas o ateísmo é também uma visão religiosa que nega a ciência, nega os fatos científicos, nega as evidências. Você sabia disso? O ateísmo nega a própria ciência em prol da sua cega religiosidade. Para ilustrar esse ponto, cito a seguinte referência na página 50 do livro Ateísmo, resposta às objeções à veracidade do cristianismo. Esse livro aqui, ó, tá? Eu quero mostrar a vocês. Estão vendo aí? Aqui na página 50 é algo interessante, que é sobre o ateísmo, que é sobre o ateísmo, tá? Diz assim: não é necessário dizer mais nada. Alguém já decidiu que o cristianismo está errado antes de investigar. Então o ateísmo, tá? Diz assim, dentro da escola, da educação infantil, ensino médio, universidade, diz o seguinte: o cristianismo está errado. A Bíblia foi adulterada. A Bíblia é um mito. Não se tem os originais. Então cria-se toda uma argumentação ilusória. E as pessoas vão mastigando, vão admirando esse raciocínio ilógico. McDowell, ilustrando essa verdade, relata a existência de um homem que pensava estava morto. Então, aqui no livro, o professor Wilson Salles vai trabalhar aqui uma ilustração sobre um homem que pensava que estava morto. Imagina uma pessoa, tá? Que pensa que está morto. A pessoa que, assim, que tem problemas mentais, tá? Precisa de tratamento médico. Mas aqui ele vai trabalhar essa ideia para ilustrar uma verdade. Veja só. Se uma pessoa que pensa que está morto, como é que essa pessoa vai viver? Como é que você vai trabalhar? Bem, continuando. McDowell, ilustrando essa verdade, relata a existência de um homem que pensava estar morto. Sua esposa e seus amigos, preocupados, enviaram-no a um amigável psiquiatra do bairro. O psiquiatra resolveu curar, convencendo de um fato. Então, o psiquiatra vai usar um fato para contradizer a crença
de que esse homem que pensava que estava morto era um pensamento falso. Veja o que vai acontecer. O psiquiatra, tá, decidiu usar a simples verdade, no caso aqui objetiva, de que os mortos não sangram. A pessoa morta não sangra, tá? Fez o paciente ler manuais de medicina, observar necropsias em uma diversa série. Após algumas semanas de esforços, o paciente finalmente reconheceu tudo bem, tudo bem. Você me convenceu. Os mortos não sangram. Diante disso, o médico espetou-lhe o braço com uma agulha e o sangue aflorou. Diante disso, o médico espetou-lhe o braço com a agulha, tá certo? Um homem olhando para o seu próprio braço com o rosto pálido e contorcido, exclamou: Santo Deus, os mortos sangram, afinal. O que podemos depreender disso tudo? Que existem pessoas que nunca se deixarão convencer por fatos ou evidências. Então, o que acontece aqui? O psiquiatra vai usar um fato e vai dar evidências, vai mostrar necropsias, manuais de medicina, tudo isso para que essa pessoa que pensa, que tem um pensamento errado, entenda que o fato vai contra esse pensamento. Porém, esse tipo de pessoa, que não são todas as pessoas, começam a entrar em um desvanio psicológico tão profundo que não conseguem por si só sair dessa prisão emocional, que não é uma prisão racional. Porque se fosse uma prisão racional, essa pessoa teria saído por meio dessa argumentação, entendido que ele estava pensando que estava morto e esse pensamento estava equivocado. E por não ser desse fato, é uma pessoa emocional que a todo custo tenta dizer que está morto e não adianta mostrar um bilhão de provas que contradiga as suas afirmações. Então, o ateísmo é isso. O ateísmo, ele, dentro do pós-modernismo, ele é como uma pessoa que pensa que está morto e começa a criar teorias que não se sustentam, tá, diante das evidências, mas essas pessoas, não todos, nem todo do mundo que é ateu, vai pensar dessa forma. Estou mostrando um caso extremo, tá certo? Bem, essa é a primeira filosofia que nega a existência de Deus e sua revelação. A próxima filosofia que nutre e sustenta a filosofia do pós-modernismo é o relativismo. Eles negam o conceito de certo e de errado. Usam muitos trabalhos científicos da área das ciências humanas, chamada antropologia, e utilizam muitos trabalhos de cultura para concluir que não existem valores morais éticos eternos. O referencial do relativismo é colocar na humanidade pecaminosa a definição de certo e errado, e não em Deus. Ou seja, o antropólogo, a antropologia, todo o antropólogo, ao estudar culturas diversas, põe o conceito, a definição, o referencial de cultura não na existência de Deus, mas na existência de povos materiais, tá? Esses povos é quem determina o que é certo e o que é errado. E, consequentemente, na conclusão desses antropólogos, o que existe não são verdades absolutas, e sim verdades relativistas. Para o relativismo cultural, tudo é subjetivo e é apenas fruto de uma escolha individual, tá certo? Essa segunda filosofia que nutre o pós-modernismo. A terceira filosofia é o paganismo. Isso mesmo. A terceira filosofia que vai sustentar o pós-modernismo é o paganismo. Esse paganismo vai negar Deus. As pessoas ainda nesse sistema se tornam, de certa forma, ainda um pouco religiosas. E são capazes de criar falsos deuses, como dentro do paganismo, tá? A ideia de mãe natureza.
ela impõe uma falsa realidade nesse sistema. O homem é tratado como um divino e a Bíblia é tratada como uma mitologia. A quarta sustentação para a filosofia do pós-modernismo é o marxismo clássico e o marxismo gramsciano, tá? Existe muita diferença, existe muita complexidade. Eu falo em outros vídeos mais sobre isso, mas aqui é só para efeito ilustrativo, em que nós demonstramos aqui que existe uma sustentação muito forte dentro do pós-modernismo que está no século XXI e que tem influenciado muitas das igrejas. Esse é o sistema que faz multiplicar toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Romanos 1, verso 18. Por isso dão uma meditada em Romanos capítulo 1, verso 18. Então, o sistema marxista, desde o seu início, compreendido de certa forma coerentemente, é um sistema de impiedade, de injustiça e um sistema que detém a própria verdade. Então, a filosofia do pós-modernismo é bem definida como multiplicadora da impiedade e aquilo que vai contradizer, ofuscar a verdade e transformar essa verdade em injustiça. E é justamente nesse ponto que atua constantemente as ideologias do marxismo, como por exemplo, feminismo, teoria de gênero e assim por diante. Aqui existe uma fusão muito importante entre o pós-modernismo e o marxismo. Um defende o outro. No marxismo, tudo é uma luta de classes. Não aceita o sobrenatural e, quando aceita, distorce a palavra para infectar mais pessoas por meio da religião. O pós-modernismo é o marxismo clássico. E o modernismo falam o seguinte: se Deus é o criador de todas as coisas, se Ele é perfeito, justo e bom, como explicar a existência do sofrimento do mal? Existe um teólogo muito importante chamado Martin Henry, diz o seguinte: isso acontece, respondendo essa indagação, dizendo o seguinte: isso acontece sobre a permissão de Deus em virtude da obstinada apostasia de suas criaturas, mas ao fim acaba sendo um instrumento para a realização do seu santo propósito, embora não saibamos como. Esse trecho eu trago da lição bíblica na página 49. Boa noite, Melquisedeque. Paz, meu irmão, tudo bom? Se possível, compartilhar aí essa live que já está quase chegando ao final, tá em torno de 1 hora, tá bom? Espero que esteja tudo bem com você e sua família. Um abraço, viu? Então essa live, se você começou agora, é a live sobre apologética cristã, tá? Nós estamos trabalhando aqui o que sustenta a filosofia do pós-modernismo, algo que está entrando muito depressa dentro das religiões, tá bom? Bem, é notório que o pós-modernismo, com seus sistemas de sustentação, tem amplo alcance, tá? E acesso para impor todo tipo de ideologia, refazer a questão cultural e econômica, bem como se opor ao mundo espiritual. Esses são o caos das ideologias. O curso de apologética cristã nos auxilia a refutar todos os pontos que o pós-modernismo sustenta. Para apresentar boas razões contra essa filosofia, é preciso conhecer teologia, filosofia cristã, pedagogia cristã, heresiologia, didática e a própria apologética. Quanto mais conhecer as escrituras e as evidências da palavra de Deus, mais nossa fé e a nossa raiz ficam fortalecidas. E dessa forma somos capazes de resistir ao mundo de ideologias. O cristão mais do que nunca precisa aprofundar-se em apologética sagrada, isto é, na defesa biblicamente fundada e racional da fé cristã. Você dá uma olhadinha em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, 2 Coríntios capítulo 7, versículo número 11. Também nós temos um livro, eu não achei, ele está aqui por aqui na minha biblioteca, eu não achei ele, mas tem um livro Perigos da Pós-Modernidade.
tá? Se quem quiser comprar, eu acho que ainda está, eu acho que ainda tem na CPAD Os Perigos da Pós-Modernidade. E esse livro trabalha o seguinte: discorre sobre a urgência da igreja nesses tempos trabalhosos, agir não sendo como mera espectadora, mas protagonista e influenciadora, e não sendo influenciada. A igreja deve ser como o sal da terra e luz do mundo. Ela deve posicionar-se contra o pecado e ter respostas para o mundo dominado por materialismo e falsa ciência e tantos outros males pós-modernos. Então esse livro é muito importante, que é o livro sobre perigos da pós-modernidade, um livro muito essencial para entender essa situação. E tem outros que no decorrer do nosso curso nós vamos passar para vocês. Nesse livro que eu estou trabalhando com vocês também, o meu ponto de vista mais importante que esse livro, Perigo da Pós-Modernidade, tem trazido é o seguinte: é o capítulo 3. São vários capítulos, acho que são mais de 10 capítulos, mas o terceiro capítulo fala sobre os perigos da educação materialista. Então, nesse capítulo, me chama muita atenção, tá? Sabemos que a cosmovisão materialista não acredita na revelação. Já tenho falado bastante que nosso sistema educacional é materialista, relativista e ateísta. Falsos ensinos. O autor alerta que o principal alvo, o autor que escreveu O Perigo da Pós-Modernidade, alerta que o principal alvo são as crianças. Colocam na mente das crianças a satânica ideologia de gênero ou marxismo, desde o berçário. O autor destaca na página 45 o tópico chamado homossexualismo ensinado às crianças. Você está preparado para defender a fé cristã e apresentar argumentos contra essa filosofia, a chamada filosofia da pós-modernidade? Você está preparado sim ou não? Portanto, o pós-modernismo e todos os sistemas que nutre e sustenta materialismo, politeísmo, marxismo, ateísmo, paganismo, relativismo, tudo isso que sustenta o pós-modernismo é um sistema anti-Deus. A mente humana, por sua vez, antes do advento do pós-modernismo, era uma mente que buscava o conhecimento verdadeiro, sendo ele objetivo, bom e acessível a qualquer pessoa. Mas o pós-modernismo vai contra tudo isso. Os grandes representantes do pós-modernismo, tá, Friedrich Nietzsche, o filósofo francês Jacques Derrida, Michael Foucault, Richard Roth. Todos eles criaram um pensamento e tinham a atitude para abandonar e buscar abandonar a busca. Eles abandonavam a busca pela realidade objetiva, para todos eles. Destaco aqui, como parte conclusiva desse curso, tá, dessa aula, o livro Pode um Homem Viver Sem Deus, do grande apologista Ravi Zacharias. Ele ilustra cerca de 6 formas de comunicação divina, mas eu coloco uma segunda, que dá um total de 7, tá bem? Ele diz o seguinte: a revelação divina, o ato de Deus se comunicar-se com os seres humanos, são 6. Eu botei mais um que faz 7, tá bom? Então você dá 7 comunicação que Deus tem. Primeiro, pela experiência humana, a experiência existencial, pela situação histórica, a percepção empírica, pelas emoções, relacional, pelas escrituras. A mais essencial e importante de todas elas é a proposicional, a encarnação, a pessoa real e física de Cristo, e a natureza por meio das ciências humanas e ciências exatas. A nossa conclusão é sobre a filosofia que predomina, nutre e sustenta a filosofia maior, que é o pós-modernismo. É uma das teologias malignas e uma doutrina de demônios. Existe a necessidade de relativizar os dogmas dentro desse sistema. Eles tentam relativizar tudo, tá? A necessidade de romper com as instituições, a necessidade de desconstruir os sistemas, tá?
e a necessidade do prazer como sentido da vida. Então, eu agradeço a oportunidade, o tempo que vocês estão aqui com a gente. Então, novamente, repetindo aqui a informação que a gente passou, o nome do canal, Teologia Puritana, foi mudado para Refúgio Teológico. Então, nesse canal, nós trabalhamos o Instituto de Ensino Teológico Logos, tá bom? Então, nós temos vários cursos para que vocês possam aí adquirir. Aí você entra em contato com a gente, que a gente passa todas as informações pelo WhatsApp, tá certo? Vamos abrir agora uma turma no próximo mês do curso Filosofia da Religião. Se você estiver interessado, você pode entrar em contato. E se você quiser fazer o curso de Filosofia da Religião, se você quiser fazer o curso de Apologética Cristã, também temos vagas ainda, tá bom? É só me procurar e a gente faz aí toda a explicação. Então, se possível, deixe seu like, uma sugestão, um comentário. Se ficou alguma dúvida a respeito dessa matéria, desse conteúdo, nos ajude compartilhando nosso projeto, tá bom? E que Deus permitindo, amanhã teremos a aula de demonologia, tá? Lembrando que amanhã teremos a aula de demonologia, tá? E satanologia. Nós vamos ver muita coisa importante, certo? Também esse é um curso também. Se você quiser se inscrever nesse curso, entre em contato comigo, tá? Eu vou te passar o meu WhatsApp. Sempre no WhatsApp e a gente te explica muita coisa que você vai ficar aí fascinado e querendo fazer o curso. Temos cerca de 7 cursos mais ou menos. Se você quiser anotar aí meu WhatsApp, é o 819-8870-9867. Repetindo, 98870-9867. Então você entra aí no meu WhatsApp e a gente te dá muita explicação. Quero agradecer a todos que entraram na nossa live, tá? Obrigado pela confiança, pela credibilidade, porque não é fácil você chegar aqui com conteúdos embasados, tá? E não é fácil também continuar nessa caminhada. Então, uma boa noite, todos fiquem com Deus e até a próxima. Amanhã teremos o curso de demonologia e satanologia e estudos sobre os anjos, tá? Ok?